Fala pessoal, tudo bom com vocês? Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Pedro e vou estar conduzindo o nosso estudo em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo. Se é a sua primeira vez por aqui, eu também te convido para assistir os vídeos anteriores. Esse é o nosso último vídeo, né? Estamos no capítulo 27, Pedi e Obtereis. Existe o capítulo 28, é uma coletânea, né, de preces espíritas, para resistir a tentações, para afastar maus espíritos. Eu também aconselho que vocês, quando tiverem a oportunidade, deem uma olhada nesse texto, né, nessas preces. É bastante interessante, mas hoje é o nosso último capítulo de teoria prática, por assim dizer. Então, antes de começar, eu gostaria também de agradecer a Deus em primeiro lugar. Se não fosse da vontade dele, eu não teria conseguido a oportunidade de gravar todo esse evangelho para vocês. Pode ter parecido que foi algo simples, mas não foi. Em muitos momentos eu pensei em parar de gravar, mas com certeza existe toda uma estrutura por detrás, inspirando. Agradeço também aos bons espíritos que sempre estiveram comigo aqui. Agradeço ao meu mentor, que também me incentivou, me empurrou, me colocou para frente para que eu conseguisse fazer esse estudo com vocês, deixar gravado esse estudo aqui para vocês. Então, feito essa. E a vocês também agradeço por estarem aqui comigo desde o princípio, assistindo essa série de vídeos. Também não adiantava nada eu gravar e não ter vocês aí para assistir, para refletir, para mudar a conduta de vocês, ou pelo menos para deixar um embrião ali para que no futuro ele possa germinar. Então, eu também deixo o meu muito obrigado a todos vocês que me acompanharam. E agora a gente começa, né, o nosso estudo. Também tem muito em linha o que eu já comecei a falar, que é o pedir e obtereis. Então a gente vai dividir aqui em alguns blocos. Bloco número 1, a qualidade da prece. Bloco número 2, eficácia da prece. Bloco número 3, a ação da prece, né, e a transmissão da prece, como é que ela chega nos bons espíritos, porque muitas vezes a gente não consegue atingir o que a gente pede nas nossas preces. Isso tem muito a ver com frequência vibracional, a gente vai ver isso aqui também no estudo de hoje. E para finalizar, a gente vai ver aqui a prece pelos espíritos, pelos nossos entes queridos que já se foram, pelos espíritos sofredores. Existe um tabu, né, principalmente em relação aos suicidas, que boa parte acabam sendo esquecidos e, sem sombra de dúvida, são um dos nossos irmãos que mais precisam da ação da nossa prece. E aí a gente vai fechar o nosso estudo. Então, como sempre, quem já está acompanhando aqui sabe, a gente começa sempre com passagens da Bíblia. Aqui a gente vai tanto para Mateus capítulo 6, quanto também para Marcos capítulo 11. Mateus capítulo 6 tem uma parte que é muito interessante aqui, que ele fala, ó, Jesus fala: quando orastes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa, ou seja, a recompensa da vaidade, de ser aplaudido em meio às multidões. Quando você quiser orar, quando quiseres orar, entrai no vosso quarto, feche a porta e orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê tudo o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Então, o primeiro ponto do nosso estudo hoje vai em linha com a questão do orai em secreto, não vaidoso, não na frente das multidões, para buscar a glória entre os homens. A gente sempre deve buscar a glória perante Deus. Então, fecha ali, fecha seu olho. Muitas vezes a gente ainda vai discutir, refletir um pouco sobre isso ainda no estudo de hoje, que muita gente fala muitas palavras, tem muitas preces decoradas, mas não tem a prece no coração. Muitas vezes um abraço é uma prece, um olhar é uma prece, um vai lá que você consegue é uma prece,
Então não são as palavras que dizem a prece, são os sentimentos que dizem as preces. Então você ali em secreto, sozinho, no seu canto, pedindo com o coração, a gente, a nossa evolução ainda espiritual aqui na Terra ainda não consegue conceber tamanhos são os milagres que uma prece sincera e verdadeira ela é capaz de atingir. Então, essa também aqui vem muito em linha com a questão da eficácia da prece. Mas aqui também tem uma outra questão, inclusive o próprio Evangelho traz o exemplo do homem no deserto. Então, tem um homem que estava no deserto, estava morrendo de sede, já estava praticamente perdendo os sentidos e orou para que ele conseguisse encontrar água. Muitas pessoas pensam que tipo assim, que a água ia cair do céu, literalmente, que vinha passar uma pessoa com um copo d'água e entregar para ele. Nem sempre é assim e, em verdade, muitas vezes não funciona dessa forma. A espiritualidade da luz e Deus age na nossa vida com sutileza, até para não tirar o nosso merecimento e o nosso livre-arbítrio. Então, muitas vezes a gente é intuído a fazer determinada coisa, como foi o caso do homem do deserto. Ele foi intuído a seguir por um determinado caminho e pouco tempo depois ele encontrou a água. Então, aqui também a própria espiritualidade nos faz alguns alertas, que a gente tem que ser humilde o suficiente e entender que isso não foi mérito apenas nosso, mas sim de um coletivo. E graças à espiritualidade maior que trabalhou em silêncio e nos guiou para, de fato, aonde nós devemos ir. Então, sempre dai graças, sempre agradecer. Obrigado, Senhor, pela inspiração que me deste para que eu pudesse seguir pelo aquele caminho. É assim que uma prece é atendida e não de um ponto de vista mais objetivo, assim, ó, tome aqui um copo de água. Não que isso não possa acontecer, mas em geral, estatisticamente não é dessa forma que acontece. A gente pode avançar também, né, para o terceiro bloco do nosso estudo de hoje, que seria a ação da prece, né, a transmissão da prece. É muito importante que a gente tenha uma prece sincera, porque quando a gente ora sinceramente, com fervor do nosso coração, o nosso estado vibracional ele altera. Então ele consegue atingir determinadas camadas onde os espíritos de luzes vivem. Então é assim que eles conseguem atuar na nossa vida. Quando a gente eleva o nosso estado vibracional, quando a gente sobe, quando a gente sublima, é possível que a gente receba uma intuição, receba um direcionamento. Eles não descem até a gente, somos nós que subimos até eles, através de uma transmissão de pensamento, através de uma elevação vibracional. É muito importante isso. É muito difícil também que a gente mantenha esse patamar. Por isso que é o orai e vigiai. Orar sempre e vigiar sempre o nosso estado vibracional. Então, como é que a gente faz para mantermos sempre num estado vibracional e elevado? É a prática do Evangelho, é o que todo o escrito aqui, né, desde quem acompanhou o início, sabe. É praticar o amor, é praticar o Evangelho, é praticar a caridade. Fora da caridade não há salvação. Então é esse sentimento que vai fazendo com que a gente permaneça num estado vibracional elevado e permanecendo assim, os bons mentores, os bons amigos sempre vão estar com nós, nos conduzindo ao melhor caminho, à prática do amor, à nossa evolução espiritual. E basicamente é isso que todos nós desejamos, né? Estar sempre no caminho do bem, sempre no caminho do progresso, para que assim a gente possa alcançar planetas mais evoluídos que o nosso, ou, se não, também permanecer na Terra. A gente sabe que a Terra está passando por um processo de regeneração e muitos de nós não vamos mais ter o privilégio de reencarnar na Terra, porque a partir de determinado tempo, só espíritos em prova que vão ter essa oportunidade. Os espíritos de expiação ainda vão estar migrando para outros planetas e assim também ajudar o processo evolutivo daqueles onde eles irão fazer parte, né, ser daquele coletivo planetário. Então, isso também é muito importante. E por fim,
o nosso último bloco, não menos importante, que é o bloco da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Aqui já seria um estudo relativo ao céu e o inferno, que é outro livro da codificação. Lá existem muitos exemplos de espíritos que, que pedem, que clamam pela prece, que a gente encarnado não tem a menor dimensão do poder que uma prece é capaz de fazer nos nossos irmãos ali desencarnados. E muitas vezes é só o que eles querem. Eles só querem a prece, eles só querem as preces sinceras, eles só querem o amor que a gente emana para eles. É isso que de fato fica e é isso que de fato eles pedem. No livro de Céu e Inferno existem múltiplos relatos em relação a isso. Algumas pessoas, só para a gente não deixar esse pensamento solto, tem aquela visão das penas eternas, do céu eterno ou do inferno eterno, e que se aquela pessoa foi condenada ao inferno eterno, então não adianta nada que eu faça uma prece para ele, porque ele está condenado a uma prisão perpétua. Mas isso não faz muito sentido e fere muito a misericórdia de Deus, fere o princípio de que todos nós temos uma chance, né, de recuperar os nossos danos. Mas, vamos supor que de fato isso seja uma verdade. Para pensar que muitas vezes aquele espírito sofredor que está ali naquela pena, naquela prisão perpétua, pode ser um filho seu, uma mãe sua, um irmão seu. Então, será que não é caridoso, mesmo numa pena perpétua, você levar um copo de água a um irmão que tem sede? Será que não? Será que não é válido, mesmo sabendo que aquela pena é perpétua? Então, fica aí mais essa reflexão para todos nós. E sim, os Espíritos eles falam em inúmeros livros, em inúmeras passagens, em inúmeras comunicações de que a prece, para eles, uma prece sincera, recheada de amor, é um bálsamo, é um ato uma força, é um encorajamento que nós encarnados não temos a menor dimensão, não temos como mensurar o quão importante e o quão alegra a todos eles quando essa energia positiva os alcança. E para a gente poder fechar com chave de ouro o nosso estudo, eu trago aqui uma canção e fazendo em linha com a coisa boa da prece, né? O quão os espíritos eles ficam alegres com a questão da prece sincera. Então, quando eu me chamar saudade, de Nelson Cavaquinho. Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai lembrar que eu fui embora. Por isso que eu penso assim: se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê flores em vida, o carinho à mão amiga, para aliviar meus ais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade. Quero preces e nada mais. Que a luz, meus irmãos, estejam sempre com vocês. Eu espero do fundo do meu coração que esse estudo que a gente percorreu aí pelo Evangelho, praticamente todo, tenha acendido a luz, tenha encorajado a todos vocês na prática do amor e do bem. E se isso de fato aconteceu, todo o esforço, toda a equipe que trabalhou aqui, encarnada e desencarnada, dentro desse projeto, vai estar alegre, vai ter a certeza que de fato tudo isso aqui, toda essa semente que foi plantada, valeu muito a pena. Eu fico muito feliz em ter participado desse projeto. Espero que a luz reine na vida de todos vocês e no lar de vocês e por onde vocês passarem, não apenas nessa vida, mas por toda a eternidade. Que Jesus vos abençoe sempre e até um dia.